Gostaria de saudar nossos queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor e os senhores ouvintes. Queremos dar-lhes as boas-vindas a respeito da mensagem da Palavra de Deus, as quais, como título, nós vamos discutir na matéria o castiçal em si. Podemos assim dizer que o castiçal ilumina o ambiente. De acordo com Êxodos, capítulos 25, 31 a 40, nós iremos ler esse texto, porém queremos apresentar algumas situações, alguns itens a respeito desse tema. Primeiramente, nós vamos ler o texto bíblico para nos acercarmos de que temos a certeza de que iremos tematicamente ou sistematicamente, textualmente, falar acerca do candelabro, sabendo nós que iluminar o ambiente é muito importante, colocando o crente como pessoa que tem um testemunho ilibado com Cristo. Certamente ele será como uma luz que reflete no ambiente, principalmente igreja, que a igreja ela é também comparada a um candelabro. O texto nos diz, no capítulo 25 de Êxodo, versículo 31 a 40, também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se fará este candelabro. O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo, e dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado, e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão, uma flor e 3 copos a modo de amêndoas. Na outra haste, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores, e um botão debaixo de 2 hastes que sai dela, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que sai dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que sai dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro, de um talento de ouro puro os farás com todos estes vasos. Atenta, pois, que os faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Aqui temos o texto bíblico que nos orienta a falarmos a respeito do candelabro. Então, creio eu que o cristão é a luz do mundo, e o mundo, ou seja, o sistema pecaminoso, vive em trevas. Nas trevas por causa do pecado, por causa do adversário da nossa alma. Mas o crente em Cristo Jesus, ou aqueles que estão em comunhão com Jesus, e certamente uns com os outros, estão na luz. Haja visto que sem a luz ninguém poderá ter um curso, uma direção correta. Então vamos observar, temos
referências gerais em Êxodo 37, 17, Levítico 24 e 4, 1 Reis 7, 48 e 49, 2 Reis 4 e 10, 2 Crônicas 4, 19 e 20, Zacarias 4, 2 e 11, Mateus 5 e 15, Marcos 4 e 21, Lucas 8 e 16, 11, 33 e 36, 12, 35, 15 e 18, Hebreus 9 e 2, Apocalipse 1, 12 e 20 e Apocalipse 18, 23. Então, o candelabro, cujo nome de origem é memorar, é também, meus amados, chamados nas Escrituras Sagradas de castiçal, candeeiro, candeia ou simplesmente lâmpada. Constitui-se num dos objetos mais importantes e significativos da cultura e da religião judaica. Então nós vamos aí aprender com esta simbologia, com este símbolo tão importante. Então o candelabro era todo esculpido em ouro puro, uma peça só. Pesava 1 talento, o que acreditava-se corresponder entre 30 a 35 quilos de ouro, ou seja, no seu total. Alguns estudiosos pretendem que suas medidas fossem 1 por 65 de altura e por 1 metro de comprimento, de uma extremidade à outra. Essa era a medida, porque tudo que Deus requer é sob medida, tudo cilindricamente, nada fora de regra. Então o candelabro consistia numa coluna central, da qual saíam 6 hastes, 3 de um lado e 3 do outro, sendo que a peça inteira era sustentada por um pedestal. E esse pedestal ficava no meio, significando que Cristo está no centro, que Cristo está na direção do controle das igrejas, do controle daqueles que eles servem. Então, ao todo, o candelabro tinha 7 lâmpadas que eram acesas através de um pavio embebido de azeite, ou seja, azeite de oliva, porque não podia ter fumaça, e o azeite tinha que ser puro, representando que o crente tem que estar cheio do Espírito Santo, que é uma representação do azeite, para que as trevas sejam dissipadas. E eu observo, aqui vamos abrir um parênteses, que não pode ter pessoas, ou seja, pessoas que têm o Espírito Santo na vida, diz que é crente, ele não pode ter o pavio curto. Nós vamos explicar isso mais à frente, porque o pavio ele tinha que comportar todas as hastes e também ao meio até o fundo, para que pudesse acender sucessivamente. Então o candelabro tinha função vital dentro do tabernáculo, ficava do lado esquerdo de quem entrava no santo lugar, o segundo compartimento dentro da tenda, e era a única iluminação que se tinha dentro daquele recinto sagrado. A única iluminação que deve ter numa igreja é o Espírito Santo e os crentes cheios do Espírito Santo, para que eles sejam luz do mundo e etc. Então, meus amados, vamos aqui, nesse momento, apresentar a tipologia do candelabro. A tipologia do candelabro é riquíssima, aliás, passa por Cristo, pela igreja e também pelo Espírito Santo. Jesus é a luz, o Espírito Santo é a luz. Então, de modo geral, nós podemos dizer que representa Cristo como a luz do mundo, a única iluminação que este mundo tem aí
se envolve tudo que diz respeito a Ele, sua palavra, seu poder, sua igreja, etc. João capítulos 8, versículos 12, capítulos 1, versículos 9, capítulos 3, versículos 19 e 20, 9 e 5, 12, 46. A igreja também é chamada de luz do mundo. Mateus 5, 14 a 16, aos Efésios 5, 8, 1 Tessalonicenses 5 e 5, 1 João 1 e 7. As lâmpadas serviam para alumiar defronte dele, Êxodo 25, 37. Ou seja, do próprio candelabro, ou da mesma forma, a igreja foi chamada para brilhar diante do Senhor. As lâmpadas do candelabro tinham que brilhar continuamente, de acordo com Levítico capítulos 24, versículos 2. O crente não pode parar de brilhar, no sentido de dar bom testemunho na questão espiritual, em comunhão com Cristo e uns com os outros. O pedestal ensina-nos que devemos andar nos passos de Jesus. 1 João 2 e 6. As hastes, disse que as 6 hastes representam a igreja por 3 razões. Primeira, as hastes estavam ligadas à coluna central. Então, do mesmo modo, a igreja está ligada a Cristo Jesus, na alegoria da videira e os ramos, em João 15, 1 a 5. Jesus é a videira, seus discípulos, os ramos. Todo ramo que não estiver ligado nele não pode sustentar-se, nem produzir frutos. Segundo item, os 7 candelabros de Apocalipse, capítulos 1, versículos 12 e 20, representavam as 7 igrejas da Ásia na visão de João. Então Jesus passeava no meio dos 7 candelabros. Ou seja, Jesus, ele passeia no meio da igreja e ele habita na igreja. É distinto passear e habitar. Terceiro subponto, o número 6 é um número representativo do homem. O homem foi criado no 6º dia da criação. Gênesis 1, 26 e 31. Ou seja, as letras hebraicas, elas comportam também um número, são numéricas também, é diferente do português. Quem sabe futuramente nós poderemos estudar a respeito do assunto, e nós queremos que você faça parte dessas reflexões, dos estudos, para que a sua vida espiritual seja edificada, se assim você tiver interesse pela sua própria vida. Então, somando-se as 6 hastes com a coluna central, obtém-se o número 7, número simbólico de Deus, que da perfeição, de acordo com alguns, mas o 7 também fala de totalidade e de plenitude. Jesus disse que deveríamos ou devemos ser perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai, de acordo com Mateus capítulos 5, versículos 48. Também podemos dizer, porque na verdade nós não chegamos à perfeição de Cristo, mas podemos ter um amadurecimento e aproximar-se da perfeição de Cristo o máximo que nós pudermos. Então, nesse caso, mesmo que nós tenhamos falhas, mas nós podemos chegar ao ponto de ter uma maturidade no sentido de agradar ao Senhor Jesus. Esse é o sentido. Então, o homem só pode chegar a esse estágio unindo-se
a Jesus Cristo. Essa perfeição terrena é relativa, não absoluta. É relativa no que eu te falei, não absoluta. O que é absoluto? É de fato, sem nenhuma falha, que aí no caso é Jesus. Observando bem o posicionamento das hastes em relação à coluna do centro, notamos que todas elas são da mesma altura. Isto nos fala igualdade perante Deus, de acordo com Isaías, capítulos 40, versículos 4, Atos, capítulos 10, versículos 34, Gálatas, capítulos 3, versículos 28. Mas, segundo alguns estudiosos, a coluna do centro era um pouco mais alta do que as hastes. Isto nos fala do senhorio de Cristo em relação a nós, de acordo com 1 Pedro, capítulos 3, versículos 15. Outra coisa interessante é que as hastes menores estão mais próximas da coluna central. Isto nos fala de humildade, de acordo com Lucas, capítulos 9, versículos 48, Mateus, capítulos 11, versículos 11. As hastes eram ocas, bem como a coluna central, por onde se colocavam os pavios, que eram embebecidos de azeite de oliva, o combustível do candelabro. Levíticos, capítulos 24, versículos 1 a 4. O azeite é símbolo notável do Espírito Santo. Atos, capítulos 10, versículos 38, Mateus, capítulos 25, versículo 4, Salmos 23, versículo 5, Levítico 14, versículo 16, Números 6, versículos 15, Deuteronômio, capítulos 32, versículos 13. É o Espírito Santo que age em cada vida, individualmente e na igreja como um todo, para que se possa refletir a luz de Cristo neste mundo, levando todos a glorificarem o seu nome. É importante salientar que para o bom funcionamento das lâmpadas, o canal de cada haste não poderia estar obstruído de modo algum. Assim também não podemos e não devemos resistir nem entristecer o Espírito Santo de Deus em nossa vida, de acordo com Atos capítulo 7, versículos 51 aos Efésios capítulos 4, versículos 30. O uso das esperviadeiras e apagadores era justificado na manutenção diária das lâmpadas do candelabro que cabia ao sumo sacerdote, de acordo com Êxodo capítulos 30, versículos 7. Às vezes o Espírito Santo nos esvazia e nos limpa para depois habitar. Ele aparava as pontas chamuscadas dos pavios, a fim de que o brilho pudesse ser mais intenso. Isto nos lembra das fatigas, dos sofrimentos que nós passamos por servir a Deus. Romanos, capítulos 8, versículos 18. João, capítulos 14, versículos 33. Até mesmo Jesus, a coluna central, passou por isso, ou seja, por aflição ou aflições. Hebreus capítulos 2, versículos 18,
João capítulos 4, versículo 6, capítulos 19, versículos 28, Mateus capítulos 8, versículos 24, capítulos 26, versículos 38, capítulos 27, versículos 50. Nos preocupamos de oferecer versículos adequados, versículos que identificam a mensagem. Então, como a manutenção diária das lâmpadas, nossas forças também têm que ser santificadas e renovadas todos os dias. Ornamentos eram cálices, acordar e sem sono, a amendoeira, a primeira árvore frutífera a florescer, isto é, nos lembra que devemos produzir bons frutos para Deus, isto é, nossas boas obras em Cristo Jesus. Lembrando que a amendoeira ela florescia na primavera, ou floresce na primavera. Citando os versículos em curso, é João 15, 16, Mateus 3 e 10, Gálatas 5, 22 e 23, aos Efésios 2 e 10, Tiago 2 e 17. A palavra maçaneta não esclarece muito bem qual teria sido o seu formato. Recorrendo mais uma vez ao hebraico, descobrimos que se tratava da realidade de grinalda ou coroa. Grinalda sempre sugere casamento, pois se isto é mesmo assim, então temos aqui uma representação simbólica do casamento de Cristo com a igreja, sua noiva, segundo aos Coríntios, capítulos 11 e 2, Lucas 5, 34 e 35, Apocalipse 21, 2 e 9, aos Efésios 5 e 25. Coroa nos lembra reinado. Reinaremos para sempre com o Senhor. Apocalipse 1 e 6, Apocalipse 5 e 10, 22 e 5. Outro aspecto importante é que cada haste do candelabro formava parte de um todo, sendo que o candelabro ficava incompleto sem qualquer uma delas, ou caso uma delas faltasse. Com isso, podemos dizer que a morte de Jesus não teria valor algum e também nenhuma finalidade ou propósito se esta não produzisse uma geração de salvos. Afinal, foi para isso que ele veio ao mundo. A igreja nasceu das feridas de Cristo. Isaías 53:5, Gálatas 2 e 20. Brilha no mundo e reinará na glória. Amém, meus amados. Então, analise bem o que significa o candelabro, o que significa as hastes e tenha proveito. Medite na palavra de Deus. Então nós vamos agora, nesse momento, orar por você, pela sua família. Esperamos que o seu lar também seja um lar iluminado por Jesus Cristo. E aqueles que estão em trevas, no pecado, na sarjeta, ore por eles, para que a luz do Evangelho possa entrar nos corações e libertá-los. Pai Santo e Pai Justo, te agradecemos por esta grande oportunidade. Obrigado por todos os ouvintes da Tua Palavra, especialmente, Pai, os Teus servos e demais companheiros. Pai querido, abençoa as famílias, abençoa também toda a sociedade, revelando-se às pessoas. Pai querido, nós te agradecemos e esperamos que o Teu Espírito nos ajude a vencer, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço a todos,
em nome de Jesus. Muito obrigado.